Nós somos seres pensantes, e nas nossas decisões, elas sendo conscientes ou não, elas geram para a nossa vida consequências. Todas as decisões que nós tomamos geram algum tipo ou alguns tipos de consequências nas nossas vidas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus ele está assentado, comendo com pecadores, e então aparecem ali diante dele os fariseus, aparecem diante dele os escribas, indignados, porque Jesus estava sentado com pecadores, e ali Jesus ele fala a respeito de 3 parábolas numa única história. São 3 parábolas numa sequência, e a primeira parábola fala a respeito da ovelha perdida, a respeito do pastor de ovelhas, que ele tendo lá o seu rebanho, uma das ovelhas ela se perde, e então ele vai em busca dessa ovelha. Na segunda parábola, dentro dessa história, fala a respeito de uma dracma, de uma moeda que uma mulher perdeu dentro de casa. Então ela faz uma mega de uma faxina para encontrar aquela dracma que foi perdida. Mas na terceira parábola fala a respeito de um moço, de um filho. É a parábola do filho pródigo. Fala a respeito de um filho que ele decidiu algumas coisas na vida dele, ele tomou decisões erradas e ele se perdeu. Só que, diferente da parábola da ovelha, que o pastor vai em busca da ovelha, diferente da parábola da dracma perdida, que a mulher, ela procura aquela moeda a todo custo, o pai não vai em busca do filho. O pai não vai procurar o filho. Nada é feito, porque o filho havia decidido andar naquele caminho. Eu quero ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Fala a respeito dessa parábola do filho pródigo. Depois de Jesus ter falado da parábola da ovelha perdida, depois de Jesus ter falado da parábola da dracma perdida. Versículo 11, acompanhe comigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para um dos seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa de meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Peça para Deus falar contigo. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, eu te peço
que o Senhor, meu Deus, fale a cada vida, a cada coração nesta noite. Meu Deus, de uma forma especial. Senhor, usa a minha vida, Senhor, para falar daquilo que o Senhor quer dizer ao teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu seja um instrumento, meu Deus, nas tuas mãos, para trazer a tua palavra, a mensagem do alto, Pai, para que nós venhamos a entender, meu Deus, que somos teus filhos, e como somos teus filhos, tudo aquilo, meu Deus, que nós podemos ter direito diante do Senhor. Em nome de Jesus, fala, Senhor, mais uma vez eu te peço conosco, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Graças a Deus. Nós vimos aqui a respeito dessas duas parábolas que eu falei, que são anteriores à parábola do filho perdido, do filho pródigo. Mas o filho, ele decidiu sair de perto do pai. Ele decidiu, ele tomou uma decisão. Só que, observe algo. O filho, ele vai até o pai, e ele fala ao pai: pai, me dá a parte que me cabe. Me dá a parte dos bens que me diz respeito. Eu quero para mim. Você já viu herança de pai vivo, irmãos? Não tem herança de pais vivos. Herança é de pais que já foram. Herança é de pais que morreram. Mas esse filho não, ele quis a herança dele com o pai vivo. E o pai não questionou. Você quer a sua parte, eu vou ver tudo que tem aqui, eu vou dar a sua parte para você. E deu. E a palavra de Deus diz que, passados não muitos dias, ele se foi para uma terra distante. Irmãos, isso trazendo para os dias de hoje, para as nossas vidas, nós vemos pessoas entrando e saindo da casa de Deus. Pessoas entrando e saindo. Pessoas que vêm até o Senhor buscar a presença dEle, recebem o favor de Deus, recebem o milagre, são libertas, têm uma nova vida, e elas falam: agora eu vou viver a minha vida, eu vou seguir o meu caminho, eu vou tomar as minhas decisões fora da presença do Pai. Foi isso que esse filho decidiu fazer. Ele saiu da presença do pai, ele recebeu o que ele tinha direito e foi embora. Uma coisa é certa, irmãos, nós como filhos temos direito a muitas coisas que Deus prometeu para nós. Você é filho, você tem direito. Você é filho, você tem direito. E Jesus conquistou coisas tremendas para as nossas vidas, através da obra redentora dele. Ele conquistou bênçãos, ele conquistou cura, livramento, ele conquistou liberdade. Hoje nós vivemos milagres, que nós só podemos viver, porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário. Hoje nós só recebemos bênçãos dos céus, porque os céus se abriram, e então sobre nós foram derramadas essas bênçãos, através de Jesus. A obra redentora começou há mais de 2000 anos, lá em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 1, abra comigo lá, Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele nós temos a redenção pelo sangue, e a redenção dos pecados por causa da graça dele. Então nós somos redimidos, porque ele morreu por nós. Os nossos pecados são perdoados, porque ele nos deu da sua graça. Só que foi lá na cruz do Calvário, lá há mais de 2000 anos, Jesus conquistou tudo isso para nós. Nós temos direito a todas essas coisas e inúmeras outras, porque ele conquistou para nós. Só que há pessoas que elas vêm à igreja, pegam tudo que tem direito e vão embora.
vão gastar no mundo, vão torrar aquilo que Deus deu para elas, de forma desenfreada, como o filho pródigo, que chegou ao pai e falou: pai, eu quero a minha parte. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso, e Ele nos dá aquilo que nós pedimos. Deus concede a nós os milagres, Deus concede a nós maravilhas, bênçãos. Só que o que nós fazemos com aquilo que Deus deu nas nossas mãos? Às vezes, nós pedimos algo como uma conquista que nós vamos comprar para a nossa casa, para a nossa família, e aquilo, ao invés de servir de bênção, vira maldição. Ao invés de ser algo que vai nos fazer andar no caminho de Deus, nos faz a gente se perder. Aquele pai não queria o mal do seu filho, não queria que seu filho se perdesse, mas ele atendeu um pedido do filho. Ele entregou na mão do filho a herança, a parte que lhe cabia, e ele foi embora, foi gastar pelo mundo afora. E a palavra de Deus diz que ele gastou de forma desenfreada, consumiu tudo. Só que naquele lugar onde ele estava, há um detalhe no meio do texto que diz que sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Isso está no meio do texto e a gente passa batido. Veio sobre aquela terra onde aquele moço estava uma grande fome, terrível. E por causa daquela praga, por causa daquela maldição que veio sobre aquela terra, aquele moço começou a passar necessidade. Percebe que quando Deus dá algo na nossa mão, não é para a gente se perder. Quando Deus entrega algo nas nossas mãos, não é para a gente gastar de forma desenfreada, usar de qualquer maneira. Nós precisamos entender que tudo que Deus dá a nós, veio dos céus. Tudo que Deus entrega nas nossas mãos, é bênção dos céus. E nós vamos desperdiçar, nós vamos gastar de qualquer jeito, nós vamos agir de qualquer forma, sem sabedoria. Já imaginou Deus dar para você uma fortuna, Deus entrega uma fortuna na sua mão, e você sai gastando de forma desenfreada? Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou gastar com isso, vou gastar com aquilo, vou comprar só roupa cara. Irmãos, um dia, a minha família sofreu um grande prejuízo, que a gente não deu causa. E minha mãe falou algo para mim que ficou gravado na minha vida. Minha mãe falou assim: o dinheiro vem e o dinheiro vai, mas a nossa vida, ela é valiosa. Os recursos, irmãos, eles vêm e vão na nossa vida, mas o que mais importa é como nós vivemos com aquilo que nós temos nas nossas mãos, em cada momento da nossa vida. Como é que nós vivemos? O que nós fazemos com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos? Seja nos tempos de grande abundância, seja nos tempos de maior necessidade, de apertos, que a gente passa também, todo mundo passa. O que nós fazemos em cada momento da nossa vida? E observe que nas mãos daquele moço havia uma grande riqueza, tinha uma fortuna na mão dele. Ele poderia, naquela terra que passou por uma grande fome, ele poderia ter enriquecido, ele poderia ter se dado bem, ele poderia ter negociado, ele poderia ter investido, ele poderia ter feito um monte de coisas para que a vida dele fosse melhor. Mas a palavra diz que ele gastava de forma desenfreada. Então, no tempo de crise, no tempo de dificuldade, ele passou por grande necessidade. Isso é uma lição para nós, irmãos. Nós precisamos aproveitar os momentos de bonança, os momentos que nós temos coisas grandes na nossa vida, para nós aproveitarmos da melhor forma e fazermos aquilo que foi entregue nas nossas mãos virar ainda uma bênção maior. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que a gente possa agir da forma correta, tomar as melhores decisões. Diferente desse moço,
que pegou algo grandioso nas suas mãos e saiu perdido pelo mundo. Não pode ser assim na nossa vida. Observe, ao longo da sua vida, quantas pessoas você viu chegando diante do Senhor, recebendo o favor da mão de Deus, e saindo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos, e se perdendo pelo mundo afora. E lá fora, a pessoa ainda fala assim: Deus não cuidou de mim, é culpa de Deus que eu estou nessa situação, porque isso e porque aquilo, e sai reclamando. Mas aquele moço, no momento de maior dificuldade, de maior necessidade, ele conseguiu compreender que ele precisava voltar para casa. A obra da redenção já foi feita lá na cruz do Calvário, através da morte de Cristo e através da ressurreição dele no terceiro dia. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós estamos falando não serve de nada. Se a ressurreição de Cristo não é verdadeira, então não existe igreja, não existe evangelho, não existe uma nova aliança. Perceba que essa afirmação de Paulo, ela é extremamente valiosa. E Jesus morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, a vida está nele, ele é a vida, e um dia ele vem para buscar a sua igreja, nós como igreja do Senhor. Mas há um plano de salvação, uma obra de salvação nas nossas vidas. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. Cristo ressuscitou para mostrar que Ele venceu a morte e que Ele nos dá a vida. Mas existe uma obra de salvação, e essa obra é construída todos os dias na nossa vida, através dos momentos em que nós estamos na igreja, através dos nossos devocionais diários, da leitura da palavra, dos momentos em que nós paramos para ouvir um louvor em casa, trocar aquelas músicas podres que faziam parte da nossa vida por coisas que nos levam a pensarmos e nos conectarmos com o Senhor. Mudança de vida. A obra da salvação na nossa vida, ela não se concretiza quando nós falamos: Senhor, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, que nós descemos na água do batismo. Não, ali é o começo, é apenas o começo de todas as coisas. Mas a obra da salvação é um trabalho contínuo. Em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2, 12, diz assim a palavra de Deus: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade. Desenvolvam a salvação. Nós precisamos desenvolver a salvação todos os dias nas nossas vidas. A cada dia uma nova manutenção, a cada dia eu caminhando um passo a mais em direção a Cristo, a cada dia eu deixando para trás. Se eu estou caminhando em frente, algo vai ficar para trás. Vai ficar para trás os pecados, vai ficar para trás as coisas do mundo, vai ficar para trás tudo aquilo que amarrava, travava a minha vida, que me impedia de conseguir viver algo novo. Então eu caminho em direção a Cristo, deixando para trás tudo que era velho, deixando para trás tudo aquilo que me impedia de eu poder viver o melhor que Jesus conquistou na cruz para a minha vida. Aquele filho, olha só, diz a palavra de Deus, lá no versículo 16, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aquele moço, ele estava passando fome.
Olha o estado que chegou essa alma, passando fome, sentindo vontade de comer a comida que os porcos comiam. Tamanha era a fome dele. Às vezes, irmãos, a gente acorda para a vida rápido, quando nós não andamos no caminho do Senhor, ou deixamos de andar com Cristo, ou desviamos de alguma forma dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, mas rapidamente a gente acorda, desperta para a realidade, e a gente volta a andar no caminho do Senhor. Mas existem momentos que nós vemos pessoas indo no fundo do poço, batendo lá na lama, entrando no mais profundo da agonia, lá no fundo do poço. E é lá que elas acordam para a vida. Só que quando as pessoas estão lá no fundo, no maior da desgraça, na dificuldade mais terrível de suas vidas, elas falam assim: eu não sou digno, eu não sou digna de pisar os meus pés na casa de Deus. Quem sou eu para entrar na presença do Senhor? Se um dia eu provei daquilo que Deus tinha para a minha vida, e eu larguei tudo isso para trás. A vergonha toma conta dessas pessoas. E esse jovem, ele tinha tamanha vergonha, mas ele, no versículo 17, diz que, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele não se lembra da mesa da casa do pai, ele não se lembra dos almoços, dos jantares, que ele se assentava com o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, para comer o banquete, para comer as carnes saborosas, para comer a melhor comida que era feita. Ele não se lembra do momento que ele se assentava à mesa com a sua família. Ele se lembra dos empregados do pai dele. Ele fala: os empregados do meu pai têm pão para comer com fartura. Ele deseja o pão dos escravos. Ele deseja o pão que os servos do pai comiam. É isso que ele deseja. Ele se lembra daquilo que é servido aos escravos. E ele fala: eu vou me arrumar, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus servos, de um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, ele foi para o seu pai, mesmo na vergonha, mesmo humilhado. Ele fala: eu vou me arrumar. Irmão, você imagina a situação que ele estava? Havia perdido tudo. Ele percebe a besteira que ele fez quando ele estava sentado na lama com os porcos. Ele percebe as decisões erradas que ele tomou ao longo da vida, quando ele decidiu sair da presença do pai, quando ele decidiu não mais estar junto ao pai, mas tomar as suas próprias decisões, fazer aquilo que vinha na cabeça dele. Ele percebe, quando ele está lá, sendo humilhado. Imagina a roupa que ele vestiu para voltar para a casa do pai. Como é que ele se arrumou, irmãos? Como é que alguém que está numa situação dessa se arruma? Qual era a roupa que tinha para ele vestir? Não tinha perfume para passar no corpo, não tinha água para tomar banho, não tinha um sapato para pôr no pé. Ele certamente pega aquela roupa que ele está vestindo, joga fora, põe uma outra roupa maltrapilha que tinha lá, e vai se encontrar com o pai.
Eu imagino, e aí a gente só pode imaginar, a caminhada dele de volta para casa. Porque a palavra de Deus diz que ele foi para uma terra distante. Essa caminhada de volta para casa deve ter sido uma caminhada dolorosa para ele. Humilhado, envergonhado, chorando pelo caminho. Mas o texto já pula para frente. E diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ah, irmãos, aquele filho estava fedendo a mendigo. Aquele moço estava sujo, emporcalhado. O pai abraça e beija. O pai recebe a nós com toda a sujeira que a gente pode ter. O Senhor nos recebe como nós estamos, da forma como nós estamos, cheio de farpa, cheio de erros, cheios de caminhares fora da presença dEle. Mas o filho disse para ele: pai, estava ensaiado, o filho vem ensaiando o caminho todo. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Perceba que o pai não responde nada. O pai não fala nada para o filho. Às vezes a gente ora, fala para Deus: Deus, eu não sou digno de receber o seu favor. Como eu sou falho, como eu erro, Deus, como eu sou pecador, como os meus caminhos são tortos, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E às vezes a gente não escuta uma resposta de Deus. Deus não fala às vezes, mas Deus age. Deus age, irmãos. O pai, ele fala aos servos. O pai, porém, disse aos servos, lá no versículo 22, coloca aí na tela para mim. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Ah, o pai se compadece do filho. Ele olhou para o filho naquela situação, ele nem respondeu para o filho, mas ele falou para os servos: corram, tragam uma roupa nova para pôr nele. Para pôr roupa nova tem que ter banho. Você não põe roupa limpa em corpo sujo, irmãos. Para ter roupa nova tem que ter banho. Ele foi cuidado. Deus cuida de nós. Deus nos limpa. Ele troca as nossas vestes. Colocou dignidade, valor naquele moço. Trocou as roupas dele. O pai falou: coloca um anel no dedo dele. O anel significa pertencimento, restituir o poder, dar de volta o poder ao filho. José do Egito, quando ele estava lá, o faraó colocou um anel no dedo dele, que dizia: olha, eu represento o maior poder na face da terra. O pai mandou colocar um anel no dedo do filho, restituindo a ele o pertencimento, e colocou sandálias nos pés. Sandálias nos pés. A sandália representava a liberdade. Quem tinha sandálias nos pés não andava mais descalço. Só o escravo andava descalço. O pai viu o filho vindo como escravo. O pai viu o filho vindo massacrado pelo mundo. O pai viu o filho vindo sem honra, desonrado. Mas o pai restaura a ele a honra, a dignidade. O pai restaura a ele o poder.
o pertencimento. O Pai restaura a ele a liberdade, a identidade. Ele não seria mais visto como escravo, mas sim reconhecido como filho. O Senhor, Ele nos chama a nós vivermos como filhos, não mais escravos do mundo, não mais escravos de Satanás, livres de todas as coisas que o mundo tem jogado sobre nós, de todas as humilhações que nós temos vivido. O Senhor nos chama a nós sermos filhos. Filhos. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. Tudo que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. O Senhor te chama não como escravo, como o mundo vê. O Senhor te chama não como escravo, como Satanás quer que você seja. Mas o Senhor te chama para trocar as suas vestes, para colocar uma aliança, um anel no seu dedo, como filho. O Senhor te chama para colocar sandálias nos teus pés, para você ser reconhecido diante de todos, que você é de verdade um filho de Deus.